misericordioso e bondoso. Jesus, nosso mestre querido, estamos aqui reunidos em teu nome, mesmo distante, Senhor. Estamos aqui com pensamento em nossos corações, clamando pelos teus ensinamentos, para que possamos aplicá-los na prática do bem ao próximo, da caridade, da solidariedade. Senhor Deus, são tantos os ensinamentos no caminho do bem, no caminho do amor, e nós pedimos, Senhor, para que nos ilumine cada vez mais nesse caminho, para que possamos, todos os dias, avançar junto aos nossos irmãos, companheiros, parceiros nesta jornada, para a nossa evolução. Senhor Deus, Senhor Jesus, pedimos para que nos acompanhe a espiritualidade amiga nessa palestra, nessa dádiva que é receber teus ensinamentos, e que abençoe a cada um de nós e aos nossos irmãos necessitados, onde quer que eles estejam, e qual seja a sua necessidade, Senhor, que eles recebam, cada um individualizado, os teus bálsamos e as tuas bênçãos. Assim seja. Amém. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos, na noite de hoje, aprender um pouquinho mais sobre a nossa jornada aqui na Terra e, acima de tudo, que nós possamos estar abertos aos ensinamentos e aplicá-los em nossa vida. Isso é muito importante. Então, no dia de hoje, eu fiquei entre vários temas para dizer. E eu escolhi falar sobre Deus, sobre o Pai Nosso. Jesus, quando ele esteve entre nós, ele nos ensinou a oração, que é a única prece que ele nos deixou, foi a oração do Pai Nosso, que está em Mateus, capítulo 6, né, versículo 9. Ele não deixou prece nenhuma escrita, ele não deixou nada sobre orar. Mas ele sempre ensinou que a prece tem que ser feita do coração, com sentimento. E a única prece que ele deixou foi a do Pai Nosso. Toda vez que nós quiséssemos falar com o Pai, que nós estivéssemos necessitados, que nós assim o fizéssemos. E o Pai Nosso começa: Pai Nosso que estais nos céus. Muitas vezes nós refletimos esta oração de Pai Nosso sem refletir. Nós repetimos e não refletimos sobre o significado das palavras que Jesus escolheu para que a gente dialogasse com Deus. A gente faz automaticamente, vai orando Pai Nosso,
e não reflete, não faz aquela reflexão sobre o que aquelas palavras estão querendo dizer. Meditar sobre a sabedoria e a profundidade das ideias escolhidas por Jesus sempre vai representar para nós uma excelente terapia espiritual. Então, nós devemos ir recitando o Pai Nosso e refletindo o que aquele Pai Nosso, o que aquelas palavras estão dizendo. E 2 pontos merecem a nossa reflexão nesse trecho que nós escolhemos. Pai nosso que estais nos céus. Quando nós iniciamos a oração chamando Deus de Pai, Jesus deseja que o nosso diálogo com Deus seja aquele de um filho que está conversando com o Pai, certo? Aquele diálogo franco, aquele diálogo de confiança do filho que está conversando com o Pai. E com frequência, nosso diálogo com Deus, com o nosso Criador, ele sofre a interferência negativa daquelas ideias equivocadas que nós alimentamos sobre Deus. Muitas vezes, nós carregamos a imagem de um Deus vingativo, de um Deus bravo, de um Deus mal-humorado, de um Deus severo, cruel, com quem é melhor não ter nenhuma espécie de contato. Se o nosso Pai é bravo desse jeito, é cruel, como que nós vamos nos aproximar dele? É a mesma história do filho, que quando o pai é muito bravo, ele se abstém, ele fica longe de conversar com o filho, aliás, com o pai. Ele tem medo de conversar com o pai. No Antigo Testamento, nós encontramos várias razões para ter essa visão equivocada de Deus, a qual Jesus veio reformular. Jesus veio mostrar um Deus diferente, um Deus completamente diferente daquele que nós temos no Antigo Testamento. Então, nós vamos ver uma passagem do Velho Testamento em que se fala de Deus. Diz assim: saibam todos que somente eu sou Deus. Não há outro Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu curo. Ninguém pode me impedir de fazer o que quero. Agora, levanto a mão para o céu e juro pela minha vida eterna que farei isso. Afiarei minha espada brilhante e começarei a fazer justiça. Vou me vingar dos meus inimigos e castigar os que me odeiam. As minhas flechas ficarão manchadas de sangue e a minha espada matará os meus inimigos. Não escapará nenhum dos que lutam contra mim, até os prisioneiros serão mortos. Isto está lá em Deuteronômio 32, versículo 39 a 42. Veja bem, esse Deus apresentado nestas palavras de Moisés seria alguém assim passível de um tratamento psicológico. É um Deus vingativo, é um Deus cruel, é um Deus sem piedade, certo? Então, essa imagem distorcida que o Antigo Testamento nos traz dificultava um diálogo franco, aberto e amoroso com Deus. Pois se ele é alguém capaz até de castigar e até de nos matar,
veja bem, nós não nos sentiríamos à vontade para nos colocarmos ali, para expormos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, certo? E nos sentirmos guiados quanto ao melhor caminho a seguir. E, sobretudo, para nos sentirmos amados por aquele que nos criou. Porquanto esse Deus pode, numa crise de ira, aniquilar a nossa própria existência. Como é que nós vamos ter confiança? Como é que vamos nos sentir bem procurando a presença de um Deus que se propõe ser dessa maneira? Nós não teríamos coragem. Vamos voltar lá no exemplo do filho. Aquele filho que é espancado, aquele filho que é xingado, aquele filho que não tem aquela confiança, que não tem aquela meiguice do pai. Como que ele procura esse pai? Ele fica arredio, ele fica longe, ele tem medo. Então, ele muitas vezes passa por muita dificuldade que poderia ser resolvida, mas que não acontece porque ele tem medo do pai. E consequência disso daí é uma relação extremamente pobre com Deus, né? Pensando assim, não se tem coragem de chegar perto de Deus se ele castiga, se ele é assim tão desumano. Seria uma relação de mera aparência, fundada apenas no temor, e sem a possibilidade de nos sustentar espiritualmente na travessia das dificuldades que surgem no nosso caminho. Por tal razão, desejando quebrar essa frieza e distância, Jesus nos traz a ideia de um Deus que é o nosso Pai, ficando subentendida nessa relação de pai e filho a existência de um laço de amor que nos une. Jesus trouxe uma visão diferente. Jesus mostrou a face de Deus como ele sendo magnânimo, como ele sendo bondoso, como ele sendo justo. Então, ele mudou essa feição que se tinha, de acordo com o Antigo Testamento, né? Mudou essa visão que se tinha de Deus. Somente nós nos sentimos amados é que nós poderemos abrir o nosso coração a Deus. Porque o amor implica a própria aceitação que o pai tem em relação ao filho, pouco importando o tropeço que o filho teve e a condição com que ele hoje se encontra. Então, se a criança fez uma arte, se a criança aconteceu algum problema e o pai é compreensivo, ela tem tudo para encontrar o pai, se abrir com ele e explicar o que está acontecendo. Mas, se não for assim, como que vai ser, né? Ela vai se afastar cada vez mais. E nós temos que ver que o sofrimento não é castigo de Deus. É uma simples consequência de nós andarmos distantes das suas leis. Ele não castiga ninguém. Ele não põe ninguém de castigo. Mas o sofrimento é uma consequência dos nossos erros, de nós estarmos afastados dele. O pai educa, o pai orienta, o pai ampara, e jamais ele pune. Jamais. Então, quando surge algum problema, ele vai educar, ele vai conversar, ele vai ensinar, mas nunca punir. Mas antes de fazer tudo isso, o pai aceita o filho como ele é. É o que Deus faz, certo?
Deus não tem um amor menor por nós quando nos desviamos do caminho do bem. Ele não vai nos amar menos por isso. Mas ele ama o homem que enveredou pelo crime da mesma forma que escolheu aquele, aliás, que ama aquele que escolheu o caminho das virtudes. O seu amor é igual. E nós temos filhos diferentes na nossa casa. Um que dá trabalho e o outro que é perfeito, que é certinho, nós não vamos deixar de amar aquele que dá trabalho. Pelo contrário, muitas vezes ele necessita muito mais da nossa atenção, ele necessita muito mais da nossa observação, do nosso carinho. É o que Deus faz por nós. E é nessa plataforma de amor que se assenta a nossa relação com Deus, conforme Jesus nos apresentou. Foi Jesus que nos ensinou isso aqui. E ele deixou bem claro isso na parábola do filho pródigo. E nós conhecemos muito bem essa história, né? Essa parábola do filho pródigo. Jesus se refere a um filho que abandona a casa do pai, onde ele tinha de tudo, e vai viver pelo mundo desregradamente. Deixou tudo. E gastou todo o dinheiro que o seu pai lhe havia dado. O pai dividiu a herança, ele foi pelo mundo, gastou tudo que ele tinha. Ele passou fome e toda sorte de sofrimentos. Lembrando, porém, depois de todo esse sofrimento, que na casa do seu pai ele era muito mais feliz, ele se arrependeu e disse: a única forma de eu continuar sobrevivendo é voltando para a casa do meu pai. E ele retorna ao lar paterno. E vai pedir para que o genitor o aceite de volta. O que será que esse pai vai fazer? Interpretando essa parábola, nós concluímos de imediato que nós somos o filho perdido e o pai representa a figura de Deus. Certo? O pai é Deus e nós somos aqueles filhos que erramos, que erramos e que erramos. E qual foi a conduta que o pai teve quando o filho voltou? Então, lá no Evangelho diz que ao avistá-lo retornando para casa, o pai teve compaixão do filho e correu para abraçá-lo e beijá-lo. Que felicidade! O filho estava de volta. E sem qualquer reclamação, sem qualquer bronca, ele mandou seus empregados trazerem a melhor roupa para o seu filho, colocar um anel no seu dedo e colocar sandálias nos seus pés. E não ficou só nisso, não. O pai ainda mandou que se fizesse uma grande festa para comemorar o retorno do filho que estava perdido e se encontrou. Essa parábola está em Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 22. Então, veja bem, como que ele recebeu o filho de volta? Não foi com briga, não foi com expulsão dele de volta, não foi nada disso, mas ele recolheu com todo carinho, com todo o amor. Que esta ideia do Pai que nos ama não seja apenas um conceito intelectual. Pensar, é apenas uma ideia, Deus não é assim, não. Mas que ela possa descer da mente ao nosso coração e que a partir de então nós possamos nos sentir amados pelo Criador, tal como o filho perdido foi amado pelo Pai, sobretudo naquelas horas
em que nos percebermos fracos e inseguros, atravessando os mares das provações. Então, muitas vezes a aflição toca a porta da nossa casa, da nossa vida, o sofrimento se torna insuportável, sem explicação, a insegurança é também muito difícil de ser vencida. Se nós abrirmos o nosso coração ao amor de Deus, muita coisa vai mudar na nossa vida. Pois todos nós somos carentes de afeto. Todos nós sentimos necessidade de sermos amados e somente Deus pode nos dar aquele amor incondicional e permanente. Só Ele. Então, nesses momentos de fraqueza, de dor, de sofrimento, lembremos-nos de nos entregar nas mãos amorosas do nosso Criador. Geralmente as pessoas, elas nos amam condicionalmente e por um determinado período de tempo. Existem muitas pessoas que nos cercam e que fazem isso apenas por interesse. Existem aquelas que nos amam, sim, incondicionalmente, mas tem aquelas que só por um período de tempo são nossas amigas, só por um período de tempo elas nos amam, elas nos querem bem, mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus é incondicional e para sempre. Temos que nos lembrar sempre disso. A segunda ideia que Jesus apresenta na oração, nesse trecho que nós estamos refletindo, é de que este Deus é o nosso Pai e que Ele nos ama. E não é apenas meu Pai, mas é o nosso Pai. É o Pai nosso. Ou seja, é o Pai de todos nós. Jesus quer nos mostrar que nós não temos um Pai exclusivo, individual, só nosso. Deus é o Pai de todos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos inimigos, conhecidos, desconhecidos. Inclusive, Ele é o Pai de todos os animais. A consequência desta realidade é que todos nós somos irmãos uns dos outros. E uma boa relação com Deus passa necessariamente por aquela relação que nós estabelecemos com os outros filhos de Deus, os quais são os nossos irmãos também, não por laços consanguíneos, mas por laços espirituais que nos foram apresentados pelo Cristo. Nós aprendemos isso com Jesus. Todos nós procedemos da criação de Deus. Todos nós. Consequentemente, todos somos irmãos. Não consanguíneos, mas espiritualmente. Nós temos os laços espirituais nos ligando. Então, se a nossa relação com o próximo, com os nossos irmãos, não estão boas, consequentemente, ela também não estará boa com o nosso pai. Nenhum pai gosta de ver seus filhos brigando, ver seus filhos mal, né? Ver seus filhos disputando as coisas. Então, como é que nós vamos orar a Deus suplicando o auxílio se nós nos encontramos em guerra com os nossos irmãos? Como Deus vai poder nos atender se alimentamos ódio ou raiva por nosso irmão, que é também filho do mesmo Deus?
Como será? Como o Pai pode nos ajudar se constantemente nós estamos negando ajuda aos nossos irmãos que passam necessidades das quais nós bem que poderíamos socorrê-los? Muitas vezes nós temos os recursos e nos negamos a socorrer aqueles que têm necessidade. E os recursos que Deus nos concedeu, eles devem ser compartilhados com nossos irmãos menos favorecidos. Foi para isso que Deus deu mais riqueza material e intelectual para alguns. Tem aquele que tem mais riqueza material, tem aquele outro que tem mais riqueza intelectual. Para que será? Por que será que acontece isso? É para que pudessem aprender a amar os que receberam menos, repartindo com eles as riquezas vindas do alto. As riquezas vêm do alto. Nós recebemos como acréscimo da misericórdia divina. Então, nós temos que repartir com aqueles que têm menos. Se Deus não tem atendido às nossas preces, talvez seja porque ainda estejamos vivendo e orando com base no conceito de meu Pai e não de nosso Pai. Talvez seja porque nós estejamos orando, acreditando ainda naquele Deus bravo, naquele Deus que castiga, naquele Deus que condena. Deus não condena ninguém. Quem nos condena é a nossa consciência. Quando nós erramos, a consciência dói. Então, nós é que nos castigamos. Deus é magnânimo, é poderoso, e Ele só quer o nosso bem. Muitas vezes nós nos sentimos afastados de Deus, certo? Então, nós vemos que a imagem que nós fizemos até agora de Deus, ela está assim muito distante daquele que nos criou com tanto amor e que continua velando por nós dia e noite. E nós temos que agradecer a Jesus por ter nos trazido a ideia de Deus, aquele conceito correto, aquele Deus que vive juntinho de nós, que tirou de Deus aquela visão de flecha, de espadas, e que nos deu a visão de um Deus verdadeiro, que nos abraça, que nos beija, que nos veste com a melhor roupa e que é capaz de fazer festa por nós, pelo simples fato de nós voltarmos aos seus braços. Quando nós nos sentimos afastados, lógico que ele fica feliz com a nossa volta, com a nossa consciência desperta, com aquilo que nós carregamos dentro de nós e vamos procurar o seu amparo, a sua proteção, sentar no seu colinho de pai para que ele nos afague, né? Como disse, é tão gostoso sentir aquele afago no colinho, e Deus faz isso conosco. Então, nós temos que ajudar a ver as outras pessoas também como filhos desse mesmo Deus de amor e bondade, para que a nossa felicidade seja completa. E aí nós podermos viver em harmonia com a família do Pai. É assim que nós devemos ser. Mudar o nosso conceito de pai. Não é meu pai, é Pai nosso. Mudar o conceito de ver Deus carrancudo,
exigente, zangado. Não, Deus não é nada disso. Não é nada disso. Está todo momento nos dando oportunidade para que a gente reaja, para que a gente trabalhe, para que a gente faça o bem, para que a gente possa caminhar feliz, subindo as escadarias da evolução para um dia sermos espíritos perfeitos. Esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo com que ele nos criou. E não é nos punindo, não, porque ele não nos pune. Mas o sofrimento bate à nossa porta para que a gente aprenda, para que a gente lute, para que a gente seja melhor. É igual aquele pai que faz a criança estudar para ir bem nas provas, que dá o remédio amargo para que ela se cure. Esse pai quer o mal do filho? Não, esse pai quer o bem do filho. Então é assim que nós devemos ver. E, acima de tudo, ver em cada irmãozinho nosso, irmão mesmo, filho do mesmo pai, e não desejar o mal, não tentar prejudicar, não estabelecer a vingança, mas fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance em benefício deles, porque só assim nós estaremos em harmonia com a família do Pai. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, e que a lição de hoje possa ter trazido pelo menos uma sementinha na seara do Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. E vamos então fazer encerramento. Eu quero agradecer a Deus neste momento. Agradecer a Jesus, nosso irmão maior. Agradecer a espiritualidade amiga e bondosa que conosco se encontram presentes, mesmo estando distantes. Nós estamos unidos pelo amor, pelo mesmo objetivo, e nós estamos trilhando nesse aprendizado. Eu peço, Jesus, que abençoe a todos aqueles que estão aqui conosco, ouvindo essa palestra bendita, esta palestra que nos ensina tanto o amor de nosso Pai por nós. E que possamos, Pai, assimilar pelo menos um pouquinho desse amor e que possamos pôr em prática em todas as oportunidades da nossa vida. Peço, Pai, pelos nossos irmãos necessitados, nossos irmãos que estão com problemas familiares, nossos irmãos que estão com problemas físicos, nossos irmãos que estão com problemas morais e espirituais. Nós sabemos, Jesus, que há muitos irmãos nossos necessitados da tua luz, do teu amparo. E eu peço, Pai, que seja feita uma visita no lar de cada um desses irmãos que necessitam da vossa ajuda, da espiritualidade amiga e bondosa, que possa levar um passe até cada um deles. Do meu cunhado Denilson, que está com problemas físicos e problemas espirituais também. Peço, Jesus bondoso, pelos nossos irmãos, que
trilham conosco aqui nessa caminhada terrena. Eu quero pedir também, Jesus, e agradecer, Pai, pela nossa irmã Cláudia, filha da nossa querida Dona Floripes. Agradecer, Pai, por ela ter melhorado. Que a luz do Senhor continue a abençoando, a amparando, a protegendo, Pai, porque sabemos que ela está sempre em risco e que ela possa receber toda ajuda, todo amparo da espiritualidade, toda proteção. Muito obrigado, Jesus, pela cura dela. E quero pedir por todos da nossa cidadezinha, Jesus, que estão doentes, pelo Luiz e pelo Adenir, meu primo também, Jesus, que está com problema na tireoide. E tantos outros, Pai, que estão em seus lares, necessitando do amparo, necessitando de um passe fluídico, necessitando, Jesus, de um remédio curador, produzido nas esferas espirituais, e que seja derramado em cada um deles, cada um conforme a sua necessidade. Muito obrigado, Pai. E vamos encerrar o nosso estudo, nossa palestra da noite de hoje, te dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cairmos em tentações, e livrai-nos de todo mal. E que assim seja. Que assim seja.